Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicieri Talks, o podcast da Vicieri Seidor. Meu nome é Guilherme Rosseto, sou CEO da MOS e fundador da Indox, e hoje vamos mergulhar um tema essencial para o presente e futuro das organizações: proteção de dados, ISO e inteligência artificial, como transformar a governança digital em uma verdadeira vantagem competitiva. E é com muito prazer que hoje trago aqui três convidados muito especiais. Ao meu lado, Alan Campos Tomás, fundador do escritório Campos Tomás Advogados, e que vai poder compartilhar conosco muito de sua experiência. Guilherme, obrigado pelo convite. Obrigado, meninas, por estarem aqui na mesa compartilhando. Obrigado a Vicieri pelo convite também de estar aqui no podcast. Me apresentando um pouco, eu sou sócio do Campos Tomás Advogados, fundei o escritório há pouco mais de 5 anos. Tenho uma carreira acadêmica, fiz pós-graduação e mestrado na GV, com foco em Direito e Tecnologia. Também fui para fora do país, estudei em Stanford e também na Holanda. Aqui no escritório a gente atende empresas nacionais e internacionais. O tema de proteção de dados ele já é próximo para mim aí, há mais ou menos uns 13 anos, desde 2013 ali, quando a gente começou a olhar o assunto, ainda bem antes da Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente costuma atender ali empresas nacionais, internacionais, querendo fazer negócio no Brasil e que acabam se deparando aí com esses assuntos importantes, né? Governança, compliance, proteção de dados, agora inteligência artificial, assunto mais novo. Obrigado pelo assunto, vai ser um prazer aqui conversar com vocês. Muito bacana aqui o podcast e o convite. Ótimo. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Igualmente, contamos aqui com a presença da Melissa Martins, advogada e pós-graduada pela PUC São Paulo, FGV, 10 anos à frente do departamento jurídico de uma grande multinacional, ocupa o cargo de Head of Legal Latam, tanto na frente da atuação no Brasil, México e Hub Miami, com foco em governança corporativa, privacidade de dados e estratégia jurídica aplicada ao negócio. Obrigado, Melissa, pela presença. Obrigada a vocês, obrigada a Vicieri também pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um tema bastante importante. Além de advogada, eu atuo como membro do Comitê de Ética e Compliance da empresa local, na região da América Latina, Brasil e México. E também, recentemente, estou atuando como DPO regional para tratar dos assuntos de privacidade de dados, então, à frente da gestão de toda a governança em proteção de dados da companhia. Então, nem preciso dizer que é um tema bastante recorrente do nosso dia a dia aí, e vai ser um prazer poder discutir com vocês aqui um pouquinho das novidades e os impactos da proteção de dados dentro das empresas e no mundo em geral. Ótimo, muito obrigado. E também contamos com a presença da Helena Prati, responsável pela governança da Vicieri Seidor. Isso, muito obrigada, pessoal, por estarem aqui no nosso podcast. Eu acho que é um tema extremamente importante. Hoje, na Vicieri, estamos aí no processo de tirar as certificações da ISO, de ter essas auditorias. Então, para a gente é um ensinamento vocês estarem aqui e trazer o conhecimento para nós. Muito obrigada. Excelente. Então, ao longo do episódio, vamos conversar sobre como boas práticas de governança, tecnologia e pessoas se conectam para fortalecer estratégias, reduzir riscos e gerar valor sustentável para os negócios. Então, ajuste o fone, fique com a gente e aproveite a conversa. Vamos lá. Para começar, acho que o básico, né? O que é a ISO e qual o impacto real dela para empresas de tecnologia? Alan, por favor. Acho que antes de começar a falar do impacto específico, explicar um pouco do que é a ISO, né? Acho que a gente tem 2 silos bem grandes de profissionais. Tem o profissional lá de segurança da informação e tem o profissional jurídico, às vezes de compliance, que traz ali um cargo, né, de implementar a Lei Geral de Proteção de Dados ou até mecanismos de compliance em geral dentro da empresa, né? A gente tem a LGPD, que traz uma série de regras que são de uma forma abrangente, é uma lei baseada em gerenciamento de riscos, né? Mas ela não traz a nuance de como fazer a implementação, né? Do que especificamente, objetivamente, precisa ser feito para estar aderente à legislação. Às vezes depende da autoridade, que não dá uma posição muito clara. E
do outro lado, o ISO já vem há muitos anos criando esses frameworks, né? Esses processos de negócio, esse mapeamento, essas políticas que são muito úteis para deixar objetivo ali. Se você fizer isso aqui, você vai estar aderente aqui a esse framework, né, de certificação. Existe a ISO, existem outros também, SOC 2 é muito utilizado no setor bancário. E todo esse framework ele é um guia objetivo para a empresa falar, eu vou cumprir com esses requisitos e vou estar aqui num nível de conformidade ou num nível de governança que é muito bom. São práticas internacionais já validadas, consolidadas. Tudo isso que se faz é, na verdade, organizar a casa para poder ter esse nível de organização interno muito bom. O ISO, por exemplo, ele traz a criação de políticas, procedimentos para controle de acesso, né? Quem acessa determinado ambiente, quem acessa determinado sistema. Eu preciso ter um inventário dos sistemas, então não é aquela bagunça que ninguém sabe o que tem na empresa. Na verdade, você sabe exatamente qual sistema que tem, quem acessa, qual informação está lá, tem catálogo de informação, o que é confidencial, o que não é. Ele te força a criar esses mecanismos de controle. Então, ele não é LGPD, ele é complementar, né? Ele tem um enfoque muito grande em segurança da informação. Tem o ISO também de governança, né? de privacidade e proteção de dados, que é um outro assunto também interessante. E aí é interessante, né? Primeiro entender o que é o ISO, né? Que são esses conjuntos de procedimentos, processos, políticas que são implementados na empresa e ajudam ali a criar eu falo de forma genérica, uma melhor organização da empresa, né? Acho que esse eu posso fazer uma introdução aqui para quem é um pouco mais leigo, não entende tanto do assunto. Tem várias nuances, né? Tem um checklist de ISO 27000, por exemplo, ele é enorme, né? Tem um monte de requisitos, acho que a Helena pode contar um pouco mais aqui, né? Mas acho que é interessante entender um pouco primeiro o que é o ISO, né? Muito se fala dele e pouco se estuda o que são os requisitos específicos, né? Maravilha. E acho que nessa mesma esteira, Helena, como é que a Viceri tem lidado, o que vocês têm identificado de desafio nesse primeiro momento? Sim, pra gente foi tudo muito novo, né? Essa é a primeira certificação que estamos tirando aí. Então, eu estou na frente, junto com o Rafael, que representa a área de segurança da informação. Então, temos uma consultoria que está nos ajudando em todo esse processo. E é muito desafiador, né? Porque a ISO, ela mostra o quanto que a empresa está madura ou não em relação à governança da informação e à privacidade de dados. Então, no início, o que fizemos, né? Mapeamos todos os processos da empresa. Desde individualmente de cada departamento, todos os sistemas, os fluxos de dados. Então, é engraçado que uma área puxa a outra. Então, às vezes, você muda uma coisinha que seja no RH, vai interferir depois ou no cliente, ou no financeiro, ou na controladoria. Então, é muito desafiador, né, fazer esse estudo. E para a gente foi muito vantajoso, porque hoje a gente tem, como aprendizado, tudo isso, foi que temos políticas muito mais claras, como a Alan disse, temos hoje uma eficiência operacional muito maior. Por quê? Porque nós mapeamos todos os riscos que nós temos, tanto individualmente de cada área, riscos reais que temos hoje, mas também riscos que podem acontecer e como lidaremos com isso. Então, qual que vai ser o impacto? O que faremos? Então, é desafiador, é um trabalho árduo ali, mas é muito interessante, para a gente foi muito vantajoso mesmo essa eficiência que construímos e ganhamos com isso. E no seu caso, Melissa, qual que é a sua percepção, principalmente alguém que está há tanto tempo à frente do departamento jurídico de uma multinacional, como que você consegue fazer justamente essa conciliação entre áreas, entre departamentos distintos, entre pessoas que, no final das contas, né, as empresas elas são feitas majoritariamente por pessoas, e como é que isso tem, e como você consegue também ter uma coordenação, inclusive com uma estrutura tão robusta e que envolve empresas, um conglomerado de empresas, inclusive no exterior. Começando pela segunda pergunta que você fez, né? Considerando que é uma empresa multinacional inglesa que já vem aí, nasceu com a GDPR, então as políticas, os códigos de conduta e governança são bem sólidos dentro da companhia, né? A GDPR veio aí em 2018
e a LGPD depois em 2020, né? Então, 2 anos antes do enforcement da nossa legislação aqui no Brasil, nós já tínhamos diretrizes de governança bastante rígidas, sólidas e comprometidas também. E eu vejo que a governança digital, ela deixou de ser uma obrigação legal, mas mais do que isso, uma estratégia de negócio, né? Então, certificações como a ISO, por exemplo, são não só diferenciais técnicos, mas também ativos estratégicos da companhia. Então, a legislação, ela diz o que deve ser feito e a ISO diz como deve ser feito, né? Então, ela ajuda as empresas a terem uma diretriz dos requisitos legais que precisam ser cumpridos e como fazer isso. E também, como uma estratégia de negócio, uma vantagem competitiva, elas funcionam como uma prova concreta de conformidade, né? Para ser apresentado para reguladores, clientes, investidores e parceiros de negócio. Então, é isso que eu... Não, muito curioso. Acho que nessa primeira troca aqui de ideias e até, né, esclarecendo alguns conceitos, vocês trouxeram, acho que primordialmente, uma vantagem até do ponto de vista de estratégia de negócio mesmo, né, para a empresa, e uma correlação com a legislação europeia, né, a GDPR, e eu queria entender especialmente como é que a legislação brasileira ela teve que se adaptar e como que hoje, especialmente, o mercado europeu, mas mesmo o mercado internacional de modo geral, tem lidado com essas questões de privacidade dentro das corporações. Acho que a questão indo para a segurança da informação, né, bem específico, a LGPD e o GDPR, eles têm muitos requisitos, né, a serem cumpridos, né, tem que ir lá definir base legal, tem que fazer a avaliação de risco, determinados procedimentos, tem que treinar as pessoas internamente, eu tenho, enfim, criar toda uma governança ali para que, enfim, a gestão de risco, nos casos de uso de dados de maior risco, ela seja mitigada, nos casos de menor risco, a gente, enfim, mapeia e controla aquilo, né. Do ponto de vista de segurança da informação, tanto a LGPD quanto o GDPR, eles são extremamente genéricos nos requisitos. Eles dizem lá que você tem que tomar medidas adequadas, do ponto de vista organizacional e técnico, você tem que adotar medidas administrativas, técnicas e organizacionais para proteger os dados pessoais contra um vazamento, contra um uso não autorizado, etc. Mas o que é isso na prática, né? Essas leis elas não chegam nesse nível de nuance. É papel da autoridade, aqui Nacional de Proteção, Agência Nacional de Proteção de Dados agora, né? E também lá na Europa, de dizer, enfim, quais são os requisitos específicos. Tem que ter uma política, tem que ter... A lei até traz alguns exemplos ali de boas práticas de governança, mas não é exaustivo nem de longe, né? Em alguns setores regulados aqui no Brasil, a gente tem um pouco mais de delimitação do que tem que ser feito. O setor bancário, o Banco Central tem regras ali de segurança da informação um pouco mais específicas para o setor. Mas são casos muito pontuais, né? A ISO, ela é uma norma e um framework internacional que traz boas práticas que você consegue aplicar não só no Brasil, e aí você tem o reconhecimento internacional, porque todo mundo sabe do que você está falando, né? Quando você implementa ali, você tem requisitos de segurança que todo mundo conhece, pelo menos quem está no mesmo papel ali fora do país. E se você está numa multinacional, você pode aplicar o mesmo framework em toda a organização. Isso funciona para a América do Norte, funciona para a Europa, funciona para a América do Sul, funciona para a Ásia. Claro que tem que ter um ajuste ou outro, mas os protocolos, os procedimentos, de forma geral, eles funcionam, né? Independentemente da legislação de proteção de dados. Então, existe uma intersecção muito boa aqui de aplicar um framework desse dentro da organização e ele já atender, em boa parte, a regra de proteção de dados, seja a LGPD, a regra de GDPR, ou até legislações locais aqui da América Latina, América do Norte mesmo. Então, é interessante aí essa intersecção. Não é a mesma coisa, então não adianta falar que fez o ISO, que está
cumprindo com a LGPD e vice-versa, né? Que não é porque também não tem o ISO que já está cumprindo ou não está cumprindo. São questões complementares, né? O ISO mais focado em segurança da informação, a LGPD mais focado em riscos, né? De proteção de dados. Acho que esse é um pouco do que dá para dizer aqui da intersecção dessas duas coisas, né? E acho que pegando o gancho, queria provocar aqui tanto a Melissa quanto a Helena, justamente para que vocês passem de novo, acho que uma visão do quanto que hoje a adoção da LGPD e as diretrizes que têm sido publicadas, aí acho que isso mais direcionado até a Melissa, pela própria Agência Nacional de Proteção de Dados, mas até mesmo os órgãos de modo geral de regulação, como é que isso tem tido consequências na rotina mesmo das empresas, se já há algum posicionamento claro em relação, por parte dessas entidades, tanto do ponto de vista punitivo, qual que é a tua percepção sobre o assunto? Então, né, recentemente eu participei do Congresso Europeu de Proteção de Dados lá em Bruxelas, onde ficou muito claro que, né, a União Europeia como um padrão ouro aí, inspirador, que trouxe diversas legislações no mundo acerca da necessidade de governança e proteção de dados, com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, o recado ficou bem claro, assim, entramos num novo patamar, numa nova era de confiança digital. E o Brasil, né, a LGPD é uma das legislações que tem essa convergência regulatória com a GDPR, com algumas diferenças que depois acho que o Alan pode explicar um pouquinho. Ela chega a ser um pouquinho mais light do que a GDPR, mas existe um caminho aí entre as autoridades brasileiras, junto às autoridades europeias, para estabelecer um framework de políticas e governança em proteção de dados mais proativo do que reativo, com o estabelecimento de, por exemplo, código de condutas dentro das companhias, e na tentativa de você criar uma uniformização, uma harmonização maior entre as legislações, para que todos possam atuar com mais segurança jurídica. Perfeito, até porque é fundamental ter tanto a parte de formalização, né, a adoção de políticas, como a Melissa falou, um reflexo dentro até mesmo do código de conduta, mas em paralelo você precisa ter práticas efetivas sendo adotadas na rotina das empresas. Na tua visão, Helena, o que as empresas elas devem focar primordialmente quando elas fazem esse primeiro assessment, quando eles trabalham nesse processo, tanto em função da ISO, quanto mesmo da observância das regras da LGPD? Eu acho que a primeira coisa que a empresa deve fazer é mapear, né? Mapear todos os processos, entender quais sistemas, quais os dados que eles têm de cliente ou de colaborador também, e assim passar pelas políticas, né? Então, foi o que a nossa consultoria nos ajudou. Então, primeiro mapeamos tudo e depois fomos individualmente por cada departamento e entendendo e desenvolvendo políticas de acordo com os temas que ali foram dispostos para a gente. Então, eu acho que a Viceri já era um pouco madura em relação a isso, então, obviamente, é desafiador, porque muitas coisas tivemos que mudar, mas eu acho que a Viceri, ela já tinha muitas políticas, código de ética e conduta muito bem estabelecido e muito bem estruturado.
E eu acho que não basta só ter, né? Tem que sair do papel, tem que sair do branco ali, e isso tem que fazer parte do dia a dia dos colaboradores, dos funcionários. Isso tem que estar em conversas com os clientes, isso tem que estar... E cada vez mais a gente está percebendo isso, né? Os clientes, eles estão buscando isso. Então, eu acho que os colaboradores, eles precisam ter em mente o quão importante é essa segurança da informação e o quão importante é a LGPD e todas essas regulamentações. Isso só vai acontecer se tivermos ali realmente no dia a dia e na rotina. Então, acho que isso é importante também. Tem uma questão de aculturamento, né? Então, você precisa fazer com que as pessoas elas se sintam envolvidas e tenham a real percepção do valor que existe para a corporação como um todo. Sim. E, obviamente, para as pessoas, né? E eu acho que é o mais difícil, né? É você aculturar mesmo. Então, o que nós estamos fazendo hoje na Visséri nesse processo? Então, desde o início que decidimos tirar essas certificações, que foram por algumas razões, né? Então, isso foi apresentado no planejamento estratégico aí de 2025 e foi apresentado como uma meta. Então, vamos tirar esse ano e é isso. Então, desde o primeiro momento, todos os colaboradores estavam a par que estávamos tirando isso. E como envolve muitas das áreas, nós tivemos que ir puxando ali. Então, temos um comitê de segurança da informação, mas também tivemos que ir para a parte de desenvolvimento, tivemos que ir para a parte do financeiro, por exemplo. Então, muita gente se ajudou e se integrou nisso também. E eu acho que essa parte de aculturar vem da consciência mesmo. Então, todos os meses aí estamos fazendo um trabalho de conscientização. Na Visséri a gente tem um treinamento interno, desde o momento em que o colaborador entra no momento de onboarding ali, a gente já faz esse treinamento trazendo como a Visséri se preocupa com a LGPD e a segurança da informação, o quanto isso é importante para nós, e essa cultura ela precisa estar na nossa boca e apresentar isso para todo mundo. Acho que isso é fundamental. É o mais difícil. Você conseguir engajar as pessoas. É o mais difícil, né? Mas eu acho que na Visséri a gente está conseguindo trazer assuntos diferentes, apresentar isso, trazer podcasts, trazer palestras, vídeos, são fundamentais para o pessoal ter essa noção, entender do assunto, entender a importância disso, não só internamente para nós, mas também externamente para levar para os clientes e trazer isso de forma mais estratégica mesmo. Curioso. Até te perguntar também, Alan, acredito que você deve lidar com clientes que procuram escritório e que estão no estágio já mais maduro de compreensão da legislação, de quais são os reais impactos, né, muito em cima disso que a gente tá conversando, como estratégia de negócio, mas certamente você deve ter clientes que estão no estágio mais embrionário, então que tem pouco entendimento do que é LGPD ou muitas vezes tem uma resistência inicial muito grande. Como é que você comunica isso e como que você consegue fazer com que todo esse processo junto ao cliente, principalmente quando vem de uma assessoria externa, ela seja efetivamente implementada e adotado essa questão de aculturamento, enfim? Acho que eu advogo a mesma coisa desde que a LGPD foi aprovada ali, 2018, vigor mais para frente, 2020. Mas todo mundo falava no começo muito, né? Agora a autoridade quer aplicar uma multa de 50 milhões de reais aqui, e isso vai ser um grande problema, mas eu sempre advoguei um outro ponto, que é assim, conformidade com a LGPD, e parte disso também é evitar incidentes de segurança, que são um momento crítico ali, onde não só você viola a legislação, mas você também tem uma exposição de imagem, né, negativa da empresa. Esse é uma vantagem não só competitiva, mas vantagem de negócio que você tem ali ao fazer esse processo de conformidade. Ao se adequar ao LGPD, ao obter uma ISO 27000 ou qualquer outro framework similar, né?
você cria uma questão de negócio que ela te ajuda em 2 momentos. Ela te ajuda a contratar com outras empresas, não tem nada a ver com a autoridade isso, mas muitos já devem ter visto, né, que quando vão contratar com alguém, chega um formulário lá perguntando o que você já fez com relação ao LGPD. Sim. E aí você precisa dizer, ou você pode dar uma declaração falsa, ou você vai ter que responder verdadeiramente ali o que você já fez. E tem muita coisa que dá para ser feita, dá para ser adiantado, e aí você é bem visto. Tem casos de empresas mais organizadas e que têm um uso de dados intensivo, em que isso é requisito para você virar um fornecedor ou prestar serviço para uma determinada empresa. Então, se você não está em conformidade mínima ali, e aí vale para LGPD e vale para a segurança da informação, você não consegue prestar serviço para determinadas empresas. E é aí que a vantagem comercial, competitiva, qualquer nome que a gente possa chamar aqui, é que ela vale. Não tem nada a ver com a multa da autoridade. Tem a ver com você conseguir prestar um serviço no mercado e ser considerado ali um dos melhores players no seu nicho de atuação. É esse ponto que todo mundo acho que tem que ser aculturado ali, tem que entender. Acho que muitas empresas, desde a aprovação da LGPD, já começaram a entender esse assunto, né? E que não só na contratação também, mas o segundo ponto que eu ia falar é o incidente de segurança, né? Eu não quero me associar a uma empresa, a uma organização, onde ela não tem cuidado nenhum, e eu consigo fazer essa avaliação logo na contratação. Se eu perguntar o que aquela pessoa já fez sobre LGPD, já vou ter um cheiro ali se foi muito ou foi pouco e qual que é o meu risco de incidente. Dependendo do volume de dados, pode ser um risco alto. Eu não quero sair no jornal junto com aquela empresa lá, dizendo que vazou os dados. Então, às vezes até um critério de decisão, né? Não passa se você não tem essa conformidade mínima. Então, acho que essa visão é uma questão de mercado, não é uma questão só regulatória. Acho que o regulatório, inclusive, vem em segundo lugar. Ela talvez seja a questão mais importante, tanto para atacar a LGPD, quanto para atacar os requisitos de segurança da informação. E se você tem uma certificação dessa, da ISO 27000, ela é muito interessante, porque ela te dá quase que uma chancela prévia, né? Se alguém vai te avaliar, já passei pela certificação, então já teve todo um crivo ali que você já passou, já tem procedimentos, você tem políticas que já foram avaliadas e chanceladas ali pelo certificador. Então, acho que essa intersecção ela é bem interessante, assim. E essa questão comercial, ela talvez seja mais interessante ainda. Sim, com certeza. Eu vejo que dentro dessa parte aí, quando envolve a cultura da empresa e como que, né, esses processos todos vão ser mapeados e implementados, existe um mito de que governança trava a inovação. Mas é exatamente o oposto disso, né? As empresas que conhecem os seus dados, mapeiam os seus riscos, elas já saem aí com uma vantagem muito maior, né? Desde elas estabelecem uma governança em privacidade de dados desde o início, que é o Privacy by Design. Então, elas já saem na frente aí como um diferencial, conseguem inovar com mais segurança e velocidade também. Então... e tem, acho que tem tanto a questão, né, a preocupação, como também foi mencionado, por um lado, a preocupação reputacional, mas também tem uma oportunidade de, em cima, justamente de uma adequação, né, da observância de uma série de pré-requisitos, a empresa ela poder se posicionar até melhor e ter um destaque, na verdade, no mercado. Sim, com certeza. Isso, acho que, inclusive, para empresas de tecnologia, isso é fundamental, né? Sim, eu acho que as razões, né, de que nós fomos buscar isso foi uma combinação, posso dizer assim. Então, primeiro que a gente já começou a sentir, sim, uma pressão aí regulatória da LGPD e da GDPR no mercado. Isso, nos assuntos ali, na internet, na TV, isso é muito falado. E o aumento do nosso contato com o banco de dados. Então, a empresa foi crescendo e somos uma empresa de tecnologia. Diariamente, temos contato com o banco de dados de clientes, com dados, às vezes, sensíveis. Mas eu acho que o mais importante foi a nossa percepção mesmo. Eu acho que tivemos a percepção que hoje os clientes eles estão avaliando muito mais os seus fornecedores. Então, quando eles fazem essa comparação inteligente, assim,
entre 2 fornecedores, com certeza eles vão escolher aquele que passa mais credibilidade, passa essa preocupação com a segurança e que vai assegurar os seus dados da melhor forma possível, né? Que apresenta um DPO ali, e que os funcionários junto ali tenham esse contato, eles falem sobre isso. Então, eu acho que traz pra gente hoje na Vicery um ativo estratégico mesmo, não é algo só que buscamos por buscar, não, é isso, estamos implementando na nossa cultura, e cada vez mais nos coloca num patamar ali na frente de outras empresas também, né? Então, estamos muito mais bem colocados ali no mercado. Puxando um gancho um pouquinho no que a Helena está falando, é exatamente isso. Os clientes, parceiros, investidores, eles buscam mais do que tecnologia, eles buscam uma tecnologia responsável. Ah, sim. Né? Em mercados altamente regulados e orientados a dados, confiança virou uma moeda. Sim. Então, as empresas que estão certificadas, elas vão reduzir uma fricção jurídica, elas vão ter um due diligence mais assertivo, acelerados, vão simplificar os contratos e vão entrar certamente mais rápido aí em projetos estratégicos e estar ao alcance. Cada vez mais as cláusulas no contrato em relação a isso estão mais rigorosas, né? Então, eles estão cada vez mais trazendo isso e as multas são altas, porque é realmente para se preocupar. Ainda mais com as inovações tecnológicas, a inteligência artificial aí, é importante mesmo e eu acho que cada vez mais isso vai aumentar e vai se atualizar. E em relação a... tentando trazer aqui traçar um paralelo, né, ao mercado brasileiro em relação a outros mercados novamente. Como é que vocês avaliam o nível de maturidade do mercado brasileiro? Tem alguma nuance muito nítida quando olhamos para estruturas em outros países, seja América Latina, Europa, Estados Unidos? Eu acho que o Brasil ele se destacou positivamente, né? A NPD está fortalecida e tem um alinhamento claro com os princípios europeus. Eu vejo que as autoridades brasileiras e as autoridades europeias em proteção de dados, elas caminham para um enforcement mais homogêneo, ou seja, eles buscam um cluster regulatório que possa operar como uma única diretriz global, né? E se destacam três importantes tópicos dessa governança em privacidade de dados entre a GDPR e a LGPD, que é a transferência internacional de dados, a avaliação de impacto, que é a obrigatoriedade de entrega dos relatórios de risco, e também na governança baseada em risco, que é a obrigatoriedade das empresas estabelecerem desde o início, no Privacy by Design, todo o mapeamento, conhecer os seus dados e fazer e pontuar os riscos para exercer a governança em privacidade de dados. E acho que, na tua visão, Alan, como é que você tem enxergando isso? De novo, acho que em relação ao mercado internacional, qual que é a tua percepção? Acho que a gente tem questões diferentes a nível global e pontos de convergência, né? Acho que pontos de convergência, né? Começando aqui, a economia hoje ela é baseada em dados. Então, eu conhecer uma informação, eu conseguia usar ela para melhorar o processo de atendimento do cliente, meu processo de negócio. Isso é global. Isso não muda se é no Brasil, se é na Europa, se é nos Estados Unidos, se é na Ásia. Todo mundo quer usar o dado melhor. As empresas que fazem isso bem feito têm uma vantagem competitiva de fato. Pensando na nossa discussão aqui de proteção de dados, segurança da informação, o incidente de segurança ou vazamento de dados, em alguns casos, ele também é um ponto de convergência. Ninguém quer ser parte de um incidente, em qualquer jurisdição. Então, isso é ponto pacífico. Algumas jurisdições tratam o tema de forma
diferente. A gente tem visto cada vez mais essas discussões sobre governança, que é criar, enfim, as políticas, os procedimentos. Isso vem de uma cultura ali europeia, né? O Brasil, de alguma forma, e aí a gente começa os pontos de divergência, né? Que é essa cultura de governança, ela vem do modelo europeu, trazido para o Brasil. No Brasil a gente está implementando isso, né? E principalmente as multinacionais que operam também na Europa e Brasil tem isso como premissa, mas isso não é assim no mundo todo. Na Ásia a gente tem algo um pouco mais flexível, muito voltado à segurança da informação, mas pouco voltado à compliance. Nos Estados Unidos, por exemplo, as questões de segurança são muito atributo de marca e lá é focado muito no risco específico, né? Eu tenho grupos vulneráveis, questão de saúde, questão de adolescentes, eu vou regular isso especificamente, cuidar desses assuntos, o resto deixa o pessoal atuar. Então a gente tem esses pontos de convergência, né? O uso de economia baseada em dados e segurança de informação, isso é pacífico para todo lugar. E esses pontos de divergência de modelo regulatório, qual que vai ser o prevalente ali, né? A gente tem, acho que a Europa, por enquanto, ainda prevalecendo, porque ela acaba abarcando outras jurisdições e multinacionais, mas tem modelos diferentes também desse que a gente está adotando. Em segurança da informação, o ISO, por exemplo, é uma coisa um pouco pacífica. A gente tem ele adotado, ele, SOC 2, são os principais ali a serem adotados como frameworks de segurança da informação. Então, existe uma certa globalização, né, desses problemas e soluções, mas tem ainda, a nível de regulação de privacidade e proteção de dados, um pouco de diferença, assim, de como vai ser abordado em cada jurisdição. E sobre segurança da informação, e agora o uso, acho que recorrente, de inteligência artificial, principalmente essa inteligência artificial genérica, quanto que isso traz um nível de exposição maior para as corporações e de que maneira que as empresas elas deveriam lidar com isso? De novo, né, acho que é sempre valioso a gente tentar trazer uma perspectiva tanto do Brasil quanto pensando no mercado internacional, ainda mais a gente falando aqui muito de empresas, de multinacionais. Na inteligência artificial, a gente tem algumas questões, né? Primeiro pensando no ambiente corporativo, né? Tornar aquela inteligência artificial um sistema oficial da empresa. Então, existe esse processo, né, de mapear o que é a inteligência artificial, que a gente vai, de fato, utilizar. Muito se fala, né, tem que testar a inteligência artificial, tem sistemas que vão para frente, tem outros que não vão, tem uns que são só automação, tem uns que tem software com inteligência artificial, não é só IA. Então, mapear essas soluções, adotar elas no ambiente corporativo, que tem uma série de preocupações com requisitos de segurança. Saber quais sistemas são, que aquele sistema tem um sistema fechado, o dado não vai vazar quando eu imputar aquela informação no sistema, que base de dados que ele vai consultar, se é uma base de dados minha, se é uma base de dados de terceiro. Então, todas essas avaliações são um grande desafio na inteligência, na adoção de inteligência artificial no ambiente corporativo. Esse é um problema número 1. Tem o problema número 2, que ele é muito crítico hoje em dia, que é um aculturamento e um entendimento dos colaboradores de qual o risco de eu imputar uma informação sigilosa, às vezes nem dado pessoal, mas uma informação sigilosa na empresa, num chat GPT, num Copilot ali aberto, que a informação pode vazar. E uma grande dificuldade operacional hoje é fazer com que essas pessoas não insiram essas informações nesses sistemas. A pessoa fala, mas tem esse sistema aqui que anota aqui as minhas reuniões, mas a reunião é super sigilosa, está tratando de assunto estratégico da empresa. Não, mas a ferramenta é de graça. Não interessa se a ferramenta é de graça. O importante é como você cuida da informação. De novo, se a informação ela é um grande ativo hoje na economia baseada em dados, eu preciso proteger ela, resguardar, só compartilhar com quem eu deveria. E acho que esse é uma principal questão. Acho que a Helena pode contar um pouco aqui, a Melissa também, sobre a experiência delas aqui dentro das empresas. Mas isso tem sido muito difícil de treinar as pessoas a entender que se eu fizer aquele negócio que vai solucionar um problema rápido ali, usando a IA, não pode criar um problemão para a empresa, né? Porque eu estou vazando informação estratégica. Peguei a planilha de remuneração de todo mundo, quero fazer uma média. Coloquei lá no chat GPT, mas se eu aberto, ele vai vazar aquela informação. Ou pode vazar, né? Então... O que eu sinto, assim, é o que o Alan falou, acho que esse está sendo o maior desafio, não só na Vicery, né? Mas eu acho que em todas as empresas mesmo.
Então, eu acho que os colaboradores, eles precisam estar conscientes disso, entender o real valor e o real risco dessa segurança. E eu não acho que não devemos não utilizar a inteligência artificial. É o nosso presente, é o nosso futuro, cada vez mais essas inovações vão se atualizando, mas é usar de forma consciente, né? Que é a questão do aculturamento que a gente estava mencionando antes. Exatamente, é pensar o que eu vou colocar lá, né? O que isso vai afetar? Eu posso colocar isso? Porque ali vai ficar gravado. Então, e se vaza, né? Então, acho que quanto mais IA, mais riscos, mas se ela for utilizada de forma sábia, responsável, e ter ali um mapeamento talvez inicial, o que eu estou colocando ali, entregaremos um projeto bom para o cliente, entregaremos o valor para o cliente, que é importantíssimo hoje com a inteligência artificial, né? E essas inovações tecnológicas, nós precisamos entregar isso, mas tem que ser seguro para nós e para o cliente. Então, eu acho que é ser responsável, é ser consciente, e só usaremos isso de forma segura se todo mundo tiver essa visão e esse entendimento mesmo. Perfeito. E Melissa, até acho que nessa mesma toada, acho que quando você mencionou, né, a experiência recente no Congresso na Europa, tem sido debatido muito a questão do uso da inteligência artificial, ou há uma receptividade maior para o uso desse tipo de tecnologia? E há alguma discussão mais aqui, vamos dizer, que está mais em voga ali entre os principais agentes na Europa? Alguma percepção diferente ou até alguma resistência em relação às Big Techs, que na sua grande maioria a gente está falando de Estados Unidos, China? Uhum. O que você consegue trazer para nós? O avanço da inteligência artificial, ela mudou completamente o jogo mesmo. O posicionamento da União Europeia é construir uma política industrial com base na soberania de dados. Então, eles estão tentando reduzir essa dependência tecnológica das Big Techs externas, não europeias, e tentando criar padrões globais que influenciem o mercado como um todo. E eles querem que a inteligência artificial, quando utilizada, ela seja confiável, explicável, auditável e segura. Porque, senão, a inteligência artificial e as suas regulações vão precisar andar junto com a GDPR e as demais legislações esparsas, que também é outro quebra-cabeça. E foram tantas legislações que foram sendo criadas ao longo do tempo, que nós entramos aí numa sopa de letrinhas, quase. Numa sopa de letrinhas. Então, é necessário criar modelos um pouco mais homogêneos e aplicáveis com segurança para todas as empresas em diferentes jurisdições. O Brasil é um exemplo de que tem legislação que caminha aí na direção das diretrizes, inspirado na GDPR, assim como outras jurisdições, como os Estados Unidos, né? A Califórnia é um destaque, na Índia, e etc. E os Estados Unidos um pouco menos harmonioso em relação à atuação da União Europeia em relação à utilização da inteligência artificial e a necessidade de continuar a proteção dos dados. Porque você mencionou, acho que, né, a questão da necessidade de ser algo auditável, né? Porque está muito, acho que, concatenado com a preocupação do ponto de vista de governança. Isso, de fato, ele aumenta riscos para aquelas empresas que ainda não estejam preparadas, mas também cria oportunidades, que é o que a gente vem falando desde o início aqui, sobre a questão de ser uma vantagem competitiva. As empresas que estão com uma governança, que estão certificadas, estão
buscando adotar diretrizes e políticas claras sobre a proteção e privacidade de dados. E agora, junto também as boas práticas, né, da utilização de inteligência artificial, já saem na frente como uma estratégia de negócio, exatamente. Até porque, no final das contas, a ideia, acho que num primeiro plano, é que a inteligência artificial ela possa acelerar, otimizar, né, e dar maior eficiência para o mercado como um todo, né? Por outro lado, a gente tem essa questão, né, tanto seja da GDPR quanto da LGPD, o quanto que isso eventualmente pode ser interpretado como um bloqueio ao avanço da inovação. Como é que você enxerga novamente vamos dizer, esse eventual conflito? Acho que essa discussão de regulação / inovação, ela é às vezes distorcida, né? Uma boa regulação, ela incentiva a inovação. Uma má regulação, ela, independente dela ser uma regulação compreensiva, como é a LGPD, que tem um monte de regra, GDPR é a mesma coisa, se ela for bem estruturada, eu acho que ela tem a capacidade ali de trazer a inovação da forma correta, né? Existe, de fato, uma preocupação de toda vez que você burocratiza certos processos, você pode, de fato, barrar um pouco a inovação. Se você tem que fazer uma avaliação de risco, tem que entender os sistemas, e você não tem uma flexibilização, por exemplo, para pequenos players, você não tem uma flexibilização para produtos de teste e coisas do tipo, você pode ter um problema de barrar a inovação. E aí acontece o quê? A pessoa vai inovar lá em outro país e já vem com a solução quando ela está pronta, maturada, validada, etc. Isso é uma coisa que acontece, independente da gente querer ou não. E é uma das principais críticas, né, a regulações robustas como o GDPR, inclusive a União Europeia está revendo esse tipo de regulamentação robusta, que traz muitos requisitos e acaba, de alguma maneira, evitando certos tipos de inovação. Por outro lado, toda vez que você tem essa obrigação, né, de acontecer uma coisa nova, tratei um dado novo, coloquei uma inteligência artificial nova, eu preciso mapear e olhar aqueles riscos, depois que eu estou familiarizado com esse sistema, eu consigo pensar a inovação dentro disso. Eu já penso ela a partir dessa lógica. E aí é uma lógica muito boa, porque ela já vem com certas proteções, né, para todo mundo. Para o titular, para a empresa, evita incidente, para o titular, evita que o dado seja utilizado de uma forma inadequada, seja no tratamento de dados, seja na inteligência artificial. Então, essa é uma discussão talvez das mais difíceis, né? Que para quem atua na área de tecnologia, como é 15 anos, é uma coisa natural, mas é muito novo, né? Quando a gente tem muitas soluções de inteligência artificial bombardeando a todo momento, automatizando coisa a toda hora. Então você tem que trabalhar com isso. Mesmo nas empresas, né? Vou regular, a regulação da empresa é a política. Posso usar? Não posso usar? A nível macro, o país, a gente tem as leis, né? Mas eu tenho que determinar no meu negócio ali se eu posso, não posso, em como eu posso utilizar. Às vezes não posso usar para tudo, posso usar só para uma parte. Trabalhar com isso também ataca um pouco a inovação, não a nível macro Brasil, mas a nível empresarial. Pô, eu quero inovar na minha empresa, mas o que isso significa, né? Até onde eu vou? Vou com tudo e depois eu vejo que deu errado? Não dá, às vezes, né? Eu vou bloquear tudo, não quero mais inteligência artificial até ser validada. Pô, eu vou ficar atrás na competição. Então eu preciso achar esse caminho para fazer seja um caminho razoável ali, mitigando os riscos que são possíveis. Eu acho que o que se busca é justamente um ponto de equilíbrio, né? Permitir o uso econômico de dados e inteligência artificial dentro dos negócios, né? Mas dentro de limites éticos claros. A governança não deveria ser um freio, mas sim uma infraestrutura de crescimento, como um aliado do negócio. Tem que ter uma balança ali, né? Acho que quanto mais IA, mais governança, isso tem que estar sempre equilibrado. Porque somente assim vamos crescer aí de forma sustentável, todas as empresas e não tem muito risco, né, do vazamento, assim, de dados.
Aí quanto maior a empresa, mais difícil fazer isso. E aí, com certeza. mais ainda importante a política para dizer que o determinado diretor entende, às vezes não é a mesma coisa que o outro, né? E aí a política ela dá o entendimento corporativo, que a empresa entende sobre o assunto, né? Sem dúvida. Eu ia justamente questioná-las a respeito disso, assim, como que você consegue, vamos dizer, permitir o uso da inteligência artificial na rotina das empresas, né? E de uma forma que os colaboradores eles sigam, vamos dizer, tenham o mesmo tom, ou tenham os cuidados necessários para justamente não violar, né, as práticas de governança, não fazer um mau uso da inteligência artificial dentro do dia a dia. Acho que as empresas elas têm que ter condições de demonstrar uma accountability real, né? Então, seja através de processos bem estabelecidos, certificações, porque a própria Helena comentou, né? Tem o engajamento de diversas áreas da empresa, então já tem um awareness de todos ali a respeito do que se pretende implementar, o que a legislação está obrigando, como vamos fazer isso dentro da companhia. Os próprios códigos de conduta, que acho que tem sido um incentivo bastante grande para as companhias, até para que eles possam se encontrar dentro dessa sopa de letrinhas aí que a gente comentou, com diversas legislações, né, porque nos inspiramos na GDPR, e daí com a GDPR vieram diversas outras legislações nela, e agora tem a legislação da inteligência artificial e diversas outras. Então, quando você integra todas essas coisas e traz ao conhecimento da empresa e dos colaboradores, de quem vão estar ali no dia a dia tratando os dados, usando a inteligência artificial, então tem que ser responsável e sustentável para que essas certificações, inclusive, façam valer a diferença estratégica, né? Sim. Precisa estar em prática. Sim, como eu falei, não basta só estar no papel, né? Tem que estar no nosso dia a dia. E como que a gente falou, já é a maior dificuldade. E todos os dias vamos estar ali desenvolvendo com os novos colaboradores, com os colaboradores da Visséri que já estão. E trazer sempre conscientização, trazer newsletters ali todos os meses para que eles realmente tenham essa consciência e conseguimos aí entregar projetos ótimos, com inovação tecnológica, mas sempre de forma consciente. É um diferencial competitivo mensurável, né? Acho que eu já conversei bastante com o Alan sobre isso, nas diretrizes que ele traz para as empresas e a implementação de um projeto de governança estruturado. Ele fala assim, é importante manter os registros. Mas precisa registrar em algum lugar? Aonde que eu deixo isso? Não. É registrado para você ter, porque você depois tem condições de mensurar, de apresentar as evidências de que aquela governança estava sendo estabelecida e os processos estavam sendo seguidos, né? Acho que existe alguns exemplos que a própria legislação traz, mas o importante é manter também essas boas práticas de governança para que tudo isso seja evidenciado e mensurado também, se acontece uma questão de incidente ou mesmo se não acontece, para que você também possa ter a governança que está sendo exercida dentro da companhia de forma palpável, que você consiga ver o trabalho que está sendo feito, além de depois ser necessário, né, Alan, que a gente vem falado também sobre a continuidade disso. Então, a governança não é algo que se implementa e parou por aí, pronto, a missão está cumprida. Não, ela vai exigir que você tenha um trabalho contínuo, um trabalho contínuo. E sendo revisitado, né, constantemente. Vigilância. Em especial, até porque a inteligência artificial é algo extremamente novo, né? Acho que mesmo as empresas, as multinacionais de base tecnológica,
tudo isso é muito novo, né? Como que isso tem impactado, eu imagino. Não sei, inclusive, se tem algum caso recente que a gente pode, sem entrar em muitos detalhes, mas que deu para aprender alguma coisa, as empresas estão olhando para algum caso mais emblemático como um precedente que vale a pena a gente compartilhar aqui. Acho que elas comentaram antes do precedente, acho que tem as questões de governança corporativa mesmo. Acho que pontos críticos são assim, né? Você precisa estabelecer uma regra para o uso de inteligência artificial na minha empresa. Como é que eu faço isso? Eu tenho a política. E a política, a inteligência artificial que existe hoje é diferente da que existia há um ano atrás ou até 2 anos atrás. Então, se eu fiz minha política há um ano atrás, eu preciso, nesse ano, reavaliar de novo, porque talvez eu tenha algum ajuste a ser feito. Além do surgimento de novos processos, de novos produtos, novos serviços, que aí você vai precisar mapear como que os dados estão sendo tratados. É isso. A gente teve a oportunidade. E aí esse é o ponto de partida, né? Qual que é o segundo passo ali, né? Eu preciso comunicar, que as pessoas saibam dessa política. Acontece muito nas empresas também, você faz uma política, engaveta ela lá. A política é excelente, mas ninguém cumpre. Ninguém sabe. Então, preciso comunicar, fazer o treinamento. Eu vou mensurar como? Quero saber quantas pessoas, tenho 1.000 empregados. Quantos empregados participaram, foram treinados sobre aquele assunto, ouviram sobre aquele assunto, pelo menos. Fizeram treinamento estruturado, fizeram uma conscientização, enviou um e-mail marketing lá interno, explicando para o cara o que ele podia, o que ele não... Dos and don'ts, lá, o pessoal gosta. O que pode e o que não pode fazer. Esse é outro passo super importante. Assim, esses pontos estruturantes, eles são totalmente palpáveis, dá para mensurar e dá para prestar contas ali, prestar contas para o board da empresa, dá para explicar para uma autoridade se aconteceu alguma coisa. Pô, fiz tudo isso aqui, super importante eu mapear. Inteligência artificial é a mesma coisa, pô, mapeei os sistemas, adotei essas medidas aqui para mitigar os riscos. Uma das medidas é treinar o pessoal de qual que é o problema de usar inteligência artificial. Às vezes foca muito na solução, o que a gente vai resolver com IA, mas sem um pouco de cuidado nos riscos ali, que é importante também. Então, acho que tem esses pontos assim, estruturantes que são legais, assim, de sempre tá revalidando, né? Lá na empresa, por exemplo, existem formas também de você fazer esse tracker de quais são as governanças que estão sendo implementadas, mas mais importante do que isso, o awareness dos empregados e colaboradores que estão ali tratando os dados no dia a dia e utilizando a inteligência artificial também. Então, treinamentos são obrigatórios, né? E não é uma vez o treinamento no onboarding, tem os treinamentos de reciclagem a cada ano. E, além disso, também, como a empresa está em todos os continentes, a gente tem um grupo que chama os Privacy Champions, que são pessoas, podem ser voluntárias ou pessoas que estejam mais próximas do assunto, indicadas em cada divisão de negócios, para serem responsáveis pelo engajamento dos colaboradores e das pessoas que estão ali na empresa, no conhecimento e na aplicação das políticas e da governança da companhia no que diz respeito ao uso responsável da inteligência artificial e no tratamento de dados de indivíduos, né, das pessoas. É muito interessante. Eu acho que na Visérie a governança hoje é um dos tópicos mais fundamentais para nós. E é como o Alan e a Mel falaram, né? Todos os anos, a partir desse ano de certificação, nós seremos reavaliados e teremos que estar nos atualizando, teremos que passar por momentos de auditoria novamente. Então, isso é importante para que a cultura se mantenha, a governança se mantenha aí por muito tempo. Não tem uma data fim, né? Você iniciou e vai continuar por muito tempo nesse processo, que é essencial, porque principalmente quem está ali no dia a dia da auditoria aprende muito, assim, é fundamental, assim. E também para você justamente garantir que diante dessa evolução extremamente acelerada, né, de soluções de inteligência artificial aplicada naquele modelo de negócio,
que realmente haja essa compatibilidade, né? Sim. Para daí a gente não cair naquela questão de daqui a pouco o receio, o temor de estar fugindo um pouco do controle das organizações, você começar a restringir demais a um ponto em que você limita o desenvolvimento da inovação e da aplicação na rotina da empresa. Tem que ter o equilíbrio, a balancinha que nós estamos falando aqui, né? É uma margem, eu acho que quando elas caminham juntas, sem violar a LGPD, a segurança da informação e tal, tudo flui melhor e ajuda nessa inovação de uma maneira positiva e não bloqueia, não freia o desenvolvimento do negócio, né? E pelo que eu entendi de você, né, Helena, a Viceri, ela se antecipou bastante, já mapeou os riscos, tinha conhecimento dos dados e se sentiu bastante pronto e pronta e madura para implementar a governança em privacidade de dados. A gente já tinha bastante conhecimento. Eu acho que isso veio desde a construção da empresa mesmo. Então, lendo os assuntos, estando integrados ali o que o mercado está falando, o que as leis estão falando, o que as empresas estão pedindo também. Então, acho que antes mesmo de tirarmos as certificações, nós já tínhamos um conhecimento prévio e que isso foi passado, foi passando ali para os colaboradores. Lógico, mudamos bastante coisa, estamos integrando isso, passando por auditorias, mas foi muito interessante para nós entender que já tínhamos um bom posicionamento ali. Tanto é que os nossos clientes mais antigos continuam com a gente hoje e estão ali nos divulgando para outros clientes, porque realmente passamos essa confiança. É lógico que os contratos hoje estão mais rigorosos e nós, como fornecedores também, ainda mais hoje, estamos pedindo que eles estejam preocupados com isso também, sabe? Então, acho que foi fundamental, essa experiência foi essencial para a gente, nós aprendemos muito e continuamos aí aprendendo diariamente e nos atualizando aí. Vai criando um sistema em cascata, né? Quer dizer, você passa a exigir também que o mercado, o consumidor exige que você esteja aderente né, tanto às normas em termos de privacidade de dados, mas também que você esteja adequado e receptivo, de certo modo, Sim. à inteligência artificial. Sim. Ao passo que do momento em que você está num estágio bem estruturado e consciente sobre essas temáticas, você passa a também exigir que os teus prestadores de serviços, teus fornecedores, os teus parceiros como um todo também sigam uma linha similar. E aí isso acho que vai criando um movimento muito positivo para o mercado como um todo, né? Que daí é aquela história, você vai fazendo que haja uma maturidade cada vez maior em relação a esses assuntos. Hoje estamos aí fazendo mais uma avaliação dos nossos fornecedores muito mais atenta, vamos dizer assim. Nosso auditor falou isso pra gente. Vocês estão tão à frente, vocês estão buscando isso, vocês querem isso, como vocês vão escolher um fornecedor que não tem essa preocupação, sabe? Então, tá sendo bem interessante, estamos nesse processo aí, estamos olhando, que não basta só ter no contrato também, né? Os nossos fornecedores devem fazer isso no dia a dia, como nós devemos fazer para os nossos clientes isso. Então, eu acho que se todo mundo estiver ali consciente e buscando ISO, entendendo da LGPD e tudo mais, o mercado vai estar muito mais maduro, realmente. Maravilha. Bom, pessoal, eu queria realmente agradecer a presença de todos vocês. Foi uma troca riquíssima. Espero que tenham conseguido aí externalizar toda a experiência, todo o conhecimento, toda a vivência que vocês
tem tido aí ao longo dos anos com tanto o assunto de privacidade quanto também com o assunto de inovação, de tecnologia, de inteligência artificial. Então eu queria agradecer o Alan, Melissa, a Helena e convidar a todos para que sigam a Vicery, sigam acompanhando os conteúdos da Vicery aí pelas redes sociais. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada.